Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar? Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa e seu cliente tem que saber que você ainda existe. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Cidade, bem-vindos, queridos ouvintes. Hoje, sábado, é mais um sábado de descobertas e histórias fascinantes aqui no Nativos, direto da sua Rádio Cidade. Eu sou Gabriela Gabu, junto com ele. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes, vocês que assistem a nossa programação. Eu sou o Paulo Ferreira. Estamos entusiasmados em mais uma edição deste programa que celebra as riquezas culturais, históricas, pessoais dos verdadeiros nativos da nossa região. Exatamente. Hoje nós temos um programa repleto de convidados incríveis, cada um com sua história única e inspiradora para contar. Então nos acompanhe para você ficar por dentro e conhecer um pouquinho mais dessas pessoas que fazem, que compõem a nossa comunidade. Bom, no primeiro bloco teremos a honra de receber ele aqui, o Deodato, que é representante da Associação dos Surfistas, né? E faz um trabalho incondicional lá na comunidade de Pedra do Sal, justamente no sentido de enganjar a comunidade da faixa litorânea, que é justamente os moradores, os nativos daquela região. E olha, nós também teremos aqui um outro convidado muito especial, além do Deodato, que é representante da Associação dos Surfistas de Parnaíba. Ele compartilhará aqui, né, como o surf se tornou mais que um esporte, né, sendo aí uma ferramenta de inclusão sociocultural e uma paixão que transforma, né, vidas lá na Pedra do Sal. Nós vamos também conversar, né, com quem mais, Paulo? Olha, nós temos aqui a participação do segundo bloco, né, aquele multitalentoso artista parnaibano, Pedrinho Guita, cantor, compositor, arranjador, produtor de vídeo, ele que faz
um trabalho também no setor de documentários, ou seja, publicitário, design 3D, escritor e poeta. Vamos explorar sua incrível jornada criativa e suas contribuições para o mundo da arte, da música, né, Gabi? Isso, e além de música, nós ainda continuando assim com essas histórias inspiradoras, vamos receber aqui o Adilson Castro, que é vereador lá na Ilha Grande e é um defensor incansável das causas animais e ambientais. Ele nos contará um pouco da sua trajetória, né? A trajetória que levou ele de catador de caranguejo a líder na preservação da natureza e na valorização do turismo aqui na região Delta do Parnaíba. Olha, Gabo, também nós teremos aqui no quarto bloco, né, finalizando aqui o nosso programa, o Batista do Catanduvas, um verdadeiro nativo de Parnaíba, vereador, mestre do Bom Meu Boi, Rei da Boiada, guardião das tradições culturais da comunidade, daquela comunidade, e vamos mergulhar na história e na herança cultural que ele preserva com tanta dedicação. Então fique conosco aqui, vamos desfrutar do Nativos, que é um programa que vai celebrar aqui todas as riquezas, as raízes, as paixões e as conquistas, né, dos verdadeiros nativos. Então está no ar para você, Nativos. Nativos. E já estamos aqui com ele, sentado na nossa mesa redonda, Deodato Silva. Muito bem-vindo, Deodato, que é representante da Associação dos Surfistas de Parnaíba. Um prazer tê-lo aqui conosco hoje, Deodato. Bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Bom, Deodato, primeiramente, né, é claro que é uma pergunta de praxe, queremos que você se apresentasse. Quem é o Deodato? Que trabalho você faz ali na comunidade? E tendo essa prática do surf como algo que podemos dizer, um mecanismo de inclusão que traz ali a comunidade para participar, no sentido de observar, acompanhar as competições, mas também participar daquelas competições que são organizadas. Como é que você pode se apresentar tendo assim o surf na sua vida e sendo praticado ali na Pedra do Sal? Bem, nós iniciamos o surf, né, a prática desse esporte surf, que na realidade, antes de ser esporte, é um estilo de vida, né? Então nós sabemos que século XVIII já se praticava o surf, século XIX, e se popularizou no resto do mundo no início do século XX com o grande pai do surf do moderno, que é Duque Kahamamoku, certo? Um nadador olímpico que difundiu o surf para o mundo inteiro durante as Olimpíadas, no qual ele ia participar. E aí nós conhecemos o surf no início dos anos 80, aqui em Parnaíba, no meados de 80, né, 85, houve um boom do surf aqui, tanto que nós tivemos várias lojas, só que com a nossa economia final dos anos 80, né, e início dos 90, com muita inflação, esse esporte, o surf, né, essa prática desse esporte começou a decair, e aí foi quando nós começamos a observar, né, o declínio da quantidade de surfistas aqui no nosso litoral. E aí nós tivemos um intuito de criar uma associação, que já era um desejo dos surfistas mais antigos, porém ainda não tinha o pé na estrada, né? Colocar o pé na estrada e correr atrás. Aí fomos nós, juntamente com mais 2 amigos, fundamos a Associação de Surf do Piauí, certo? Porque aí os surfistas parnaibanos têm uma associação no qual representam eles, né? Nós representamos os surfistas piauienses, então é a ASP, certo? Que no momento está em stand-by, mas nós fizemos um trabalho de 96 a 2019. Então foram 23 anos de trabalho, no qual nós criamos o circuito piauiense de surf, levamos atletas do nosso litoral a se projetar fora do nosso estado, certo? E trouxemos para o nosso litoral durante 3 anos, 2009, 2010, 2011, etapa do nordestino, do circuito nordestino de surf. Sendo que em 2009 nós conseguimos colocar um piauiense entre os 3 melhores do Brasil, né, que foi o José Antônio Tempinho. E estamos aí praticando o surf, né, que é um estilo de vida, mais do que um esporte, é um estilo de vida bem interessante. E economicamente falando, é um esporte que gera emprego, gera renda,
certo? Era um isso que eu esporte altamente importante. queria saber, que você falou que na década de 80 teve esse boom, né? Mas aqui na nossa região, existem fatores sazonais, né? Ou condições específicas em relação à maré? Qual é o melhor lugar? Existe mesmo esse ponto? É bom? Os surfistas gostam, né? Da Pedra do Sal? Ou tem outros lugares da prática? Sim. Nosso litoral menor do país, né? 66 quilômetros, se eu não me engano. E temos aí da Praia do Arrombado até a Pedra do Sal, boas ondas. E aí, como a Gabi falou, em certos períodos, nós temos ondas de qualidade, ondas internacionais, né? Capaz de vir qualquer surfista de ponta e gostar das nossas ondas. Recentemente, né? Não tão recentemente, mas em 97, nós, através desses ribeirinhos e pescadores locais da Pedra do Sal, nós tivemos conhecimento de uma onda aqui no Delta do Parnaíba, que é a Ilha dos Poldros. Então lá, final do ano, né, dezembro a março, gera ondas enormes, ondas para mais de 3 metros, que é o que todo surfista quer, né? Ondas alinhadas, tubulares e grandes, né? Que é isso que faz com que a gente se divirta, né? E o interessante do surf é que cada onda é uma onda diferente. Então, toda vez que você vai à praia surfar, você tem uma nova experiência, certo? Porque você nunca pega um mar igual, nunca surfa uma onda igual. Então, daqui a pouco a gente vai saber o que é o swell, né? Você vai explicar. Realmente, estava conversando ali nos bastidores para saber realmente o que significa isso no surf. Não. Mas eu falo agora, Deodato, da inclusão. Como é que a gente trabalha, como é que vocês trabalham essas atividades? Tem sim, né? Um cunho também social, você já até se expressou, em relação justamente de trazer as crianças, os jovens e até mesmo os adultos. Como é que faz para incentivá-los, eles se inserir nessa modalidade lá do surf na Pedra do Sal? Pois é, quando nós estávamos na atividade, né, com a associação em voga, nós estávamos trabalhando, tinha um trabalho social, justamente colocando crianças, né, para praticar o esporte e sempre orientando que praticar esporte é importante, mas também estudar. Porque nós sabemos que através do estudo que eles vão conquistar o que eles desejam, né? E um futuro melhor. Além de estudar, a gente solicitava a eles muito respeito à família, certo? Então era o que nós cobrávamos dele para nós estarmos com ele ali na praia ensinando e se divertindo com a prática do esporte. E vocês percebiam essa boa vontade deles em participar, em querer estar envolvido ali nas competições? Muito. Na modalidade muito, porque é uma diversão, é uma brincadeira, é um esporte e eles tinham que estudar, e começaram realmente a ter retorno, porque nós começamos a conversar com os pais e a gente, através desse diálogo com os pais, a gente notava que havia sim um retorno, eles começavam a se dedicar mais ao estudo e com certeza a obedecer mais pai e mãe, porque a gente sabe que criança e adolescente às vezes, né, fica ali birrando um pouco com os pais, com as mães, mas pelo fato deles quererem surfar, participar dos eventos que nós realizávamos, porque as categorias menores, né, Mirim e Gromit, sempre a gente colocava inscrição gratuita, justamente para incentivar esses meninos a praticar o esporte. Atualmente, nós estamos com a CBS, o Brasil, né, a Confederação Brasileira de Surf, está nas mãos do surfista Tec Padarates, que foi um top mundial, certo? E ele colocou o surf, certo? Hoje em dia, o surf brasileiro como um dos melhores do mundo, certo? Então, o circuito de surf nacional da CBS, ele é o melhor do mundo. Ele ganha do circuito nacional do Havaí, ganha do circuito nacional norte-americano e do australiano, certo? Só para você ter uma ideia, a Tainá Hickel, que é uma surfista feminina lá de Santa Catarina, o ano passado, em 3 meses, ela teve 2 vitórias e um segundo lugar. Ela teve uma renda de 90 mil com as premiações. Então, isso é importante para o surfista, né, e para o esporte em si. E o que a gente quer fazer também aqui nesse litoral, né? Dar oportunidades para esses meninos terem condições de, pelo menos, se adiantar um pouco na vida através dessas premiações, certo? Por um bom tempo nós conseguimos, porque a gente através das nossas premiações, que a gente premiou em dinheiro, certo? Em carteiras de habilitações, roupas, pranchas. Muitos nativos da Pedra do Sal chegavam para mim e para o meu parceiro que organizava, que é o Fábio Souza, chegava, Deodato, aquele dinheiro que eu ganhei da premiação, eu paguei a luz da minha mãe, eu paguei a água lá de casa, comprei uma bicicleta nova. Então era esse o nosso papel, né? Além de estar cobrando eles estudo, respeito à família, eles se beneficiavam com a premiação, além de se divertir. E esse é o intuito do esporte, né?
colocar esses meninos, criar uma certa disciplina, certo? Nesses garotos. Através do surf, né? Realmente o esporte é muito transformador, né? Isso. Então a gente entende essa sua influência, né, dentro dessas organizações de competições, né, de surf, né? E compartilhe um pouco com a gente, né, as histórias, quando foi sua primeira, à frente da primeira competição, né? Como é que os moradores, os nativos da região veem isso, né? Se eles apoiam ou não. Isso é engraçado. Nós criamos a associação e iniciamos o nosso circuito em 1996. O primeiro evento foi 14 de abril de 1996. Então eu até estava conversando com o Paulo que no primeiro momento, quando a primeira vez que a gente montou o palco, os donos de bares começaram a reclamar daquele movimento, aquele palco ali entre os bares deles, e só sei que no final do dia eles vieram agradecer a gente porque o evento trouxe público. A gente tá vendo algumas imagens, né, para quem está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook da Rádio Cidade, tem algumas imagens, né, dos circuitos piauienses de surf amador e piauienses, né, então recrutando aí, né, surfistas não só aqui do litoral, mas de outras regiões, né? Com certeza, muitos maranhenses vieram participar dos nossos eventos, muitos cearenses também, veio já surfistas do Pará, certo? Surfistas do Rio, São Paulo, certo? E como eu estava falando, no final do dia, os donos de bar já perguntaram quando ia ter um outro evento. Por quê? Porque eles conseguiram vender todos os seus produtos, vender todos os peixes que ele tinha. É interessante, só te cortando um pouquinho, é a satisfação, né? Como ele fala da prática, como ele fala do seu trabalho. E isso a gente percebe, né? Nesse tom bem descontraído que você está explanando, o Deodato. E dizer o seguinte, já te perguntando mesmo, os praticantes, eles se deslocam para a Pedra do Sal, vocês têm lá realmente a praia adequada para a prática do surf? Aí chega a história lá do Suel, porque que realmente a praia oferece todas essas condições para a realização desse tipo de competição. Do nosso litoral, como eu falei, do Arrombado até a praia de Pedra do Sal, nós temos boas ondas, porém Pedra do Sal é o melhor pico. Acredito eu, devido àquela enseada que a gente chama de curvão, né? Logo depois da pedra a gente chama de praia mansa, né? Então aquela enseada que dá uma colocação, a posição do litoral em relação ao vento diferenciado e a movimentação do fundo. Então na Pedra do Sal, a movimentação do fundo, ele é diferentemente de Luiz Corrêa, tanto que a gente nota a areia da praia, né? Pedra do Sal o que é o Suel? O que é o Suel aí? O Suel são ondulações, né? Suel é uma ondulação em inglês, que num determinado período do ano nós recebemos essas ondulações que são geradas no Atlântico Norte. Então ontem mesmo eu vi a previsão mundo, então está sendo gerado duas tempestades, uma próxima ao Alasca e uma no litoral oeste dos Estados Unidos. Então essas tempestades vão gerar ondulações no Atlântico Norte. E vai bater aqui. E vem chegar aqui no nosso litoral. A alegria dos surfistas. Propiciando isso mesmo, a nossa diversão, que é interessantíssima. Que bacana. Então esse é o Suel. Nesse período, as ondulações são geradas através dos ventos, né? Então esse Suel que nós temos aí é um Suel de vento. Ele não é tão alinhado justamente porque já é um vento costeiro, né, que balança muito o mar. Agora essas ondulações estão geradas lá no Atlântico Norte, elas não sofrem essa influência do vento, principalmente na época das chuvas, que é final do ano, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março. São os melhores anos. Certo? Então aquele lado brabo vai ficar mais brabo ainda, mais né? bravo e alinha as ondas, fica mais forte e é isso. Para fazer um tubo? Sim, com certeza, nós já pegamos vários tubos. Agora, como nós falamos, os pescadores nos comunicaram isso em 97, que a Ilha dos Poldos, bem aqui no Maranhão, né, gerava ondas enormes e nós fomos conferir, nós fomos pioneiros. Eu, o surfista Alain, o surfista João Marcelo e o Dante, certo? Fomos os pioneiros ali dos Poldos, que são ondas impressionantes, né? Inclusive mandei uma foto de uma onda grande, não sei se você colocou aí no portfólio, mas muito bom, certo? Existe, assim, um turismo voltado só para o surf aqui em Pedra do Sal? Porque a gente vê muito
na época do ano agora que venta bastante, né? Kitesurfistas vindo, né, pro nosso litoral para a prática do kite, né? Existe também esse encontro, né, de surfistas que a gente vê muito em Taíba, né? A gente vê os surfistas daqui indo muito pegar onda em Taíba, né, no Ceará. Sim. Mas aqui existe isso também? Tem uns surfistas que vêm ver aqui nossas ondas, principalmente agora depois que a gente começou a divulgar através das redes sociais essas Ilhas dos Polvos. Apesar de ser Maranhão, mas a entrada é basicamente por aqui pelos Tatus, né? Então existe um fluxo, né, de surfistas que visitam o nosso litoral em busca de ondas. É pequeno, porque a gente sabe que o mercado surf aqui no nosso litoral não é tão grande. O Ceará já é outra história, é outra potência. Enquanto tem eu aqui somente fabricando pranchas, lá no Ceará tem dezenas de shaper, certo? Aqui nós não temos nenhuma máquina de shape, lá já tem cerca de 6 máquinas de shaper, certo? Então, mas as ondas é que atrai, certo? E o interessante é que são as ondas, certo? As ondas, por mais que tenham uma pouca estrutura, mas as ondas atraem essas pessoas. Porque já visto lá na Indonésia, o que é a Indonésia? É um arquipélago de ilhas, certo? Onde várias pessoas se deslocam apenas para surfar. Então é uma economia que gira basicamente em torno do surf, assim como Nicarágua, El Salvador, certo? Então existe... Assim, eu acho que eu estou entendendo que você está dizendo, então precisa de uma mega estrutura, né, para receber, né, isso essas mesmo. pessoas. Tem ondas, né, de qualidade. Isso. E o que é que a gente vê aqui no Delta do Parnaíba? Um arquipélago de ilhas, né, com cerca de 80 ilhas. Então essas ilhas fluvio-marinhas, principalmente pelo lado do mar, obviamente, né, que são geradas ondas, recebem as ondulações que vêm de alto mar, e o fundo bem curto e bem raso gera essas ondas enormes tubulares. Agora, Deodato, só para pegar o gancho aqui da Gabi, ela falou justamente do turismo, né? E alguém que vem de fora para justamente se inserir na comunidade. Como é que é a relação, assim? Como é que você percebe? De repente o cara vem de fora ali e tal, vem gastar o dinheiro na Pedra do Sal, e como é que a comunidade recebe? Até mesmo essa questão do envolvimento entre eles ali, o público de lá participando, quer dizer, alguém ali assistindo, mas também participando, e eles, né, fomentando o turismo ali. Como é que é essa relação lá? São bem recebidos. Alguns lugares, né, há um nome que a gente dá, né, o surf que é o localismo. Então, localismo é uma palavra que a gente não gosta de estar usando, porque localismo é aquele surfista local que não quer que outro surfista de outra localidade pegue aquelas ondas, né, que é somente para eles. E nós, ao contrário, a gente faz chamar, certo, para vir surfar, a gente compartilha, assim como no Ceará. Iniciantes, a gente deixa eles entrarem primeiro na onda para depois a gente escolher, né, as que a gente... Então a gente recebe de braços abertos todos que vêm, e é importante vir, porque, como você falou, vem gastar o seu dinheiro na comunidade da Pedra do Sal. Então é importante, certo? Porque o nosso intuito, quando nós criamos a associação, nós tínhamos basicamente 4 objetivos. O primeiro dele era aumentar o número de surfistas, que nós conseguimos. Em 95 nós tínhamos apenas 8 surfistas praticando o esporte aqui no nosso litoral. Nós saímos de 8 para mais de 100 praticando. Outro objetivo era promover a economia local, e promovemos, certo? Muitos donos de bares começaram a aumentar o seu estoque de produtos, justamente devido aos eventos, certo? Conseguimos trazer um evento regional, que foi o nordestino, certo? E conseguimos, o 4º objetivo, destacar um atleta piauiense no cenário nacional. Então, cumprimos com o nosso objetivo. De lá para cá, foi só o lucro que nós tivemos com o esporte. Infelizmente, houve alguns empecilhos, né? A partir de 2017, 2018, que nos obrigou a dar uma parada, certo? Então, estamos parados por enquanto, mas... o surf não morre. Como eu sempre digo, o surf ele é moda desde o início do século XX. Como eu falei, quando o nadador olímpico Duque Kahamamoto começou a divulgar divulgar o surf por todo o resto do mundo, certo? Desde então o surf nunca saiu de moda, certo? Deodato, eu queria saber de você agora como pessoa, né? Que você falou que as crianças, né, têm esse contato, né, com o surf, né, agora aqui nesse momento. Mas e você? Como foi esse seu contato com o surf? Foi criança? Foi adolescente? Conta pra gente como foi essa sua experiência que levou você para esse caminho, para esse estilo de vida, né, que Acredito você leva. Eu peguei isso do meu pai, né? O meu pai, ele foi marinheiro, certo? Então, obviamente, devia gostar de mar, gostava, nos levava à praia todo final de semana, principalmente a Pedra do Sal, certo? E aí, eu e meus irmãos, Márcio e Roberto, eu até cito muito isso, nós fomos, assim, os únicos a passar uma transição do surf, porque nós começamos com madeirite.
né? Eu acredito que nenhum, pelo que eu tenho visto, a história que eu gosto de pesquisar, certo? E nós começamos com madeirite. Meu pai tinha um supermercado, comprou umas pranchas de isopor, ele presenteou a cada um de nós uma prancha de isopor, e aí depois eu comprei em 86, 87, não estou bem lembrado, comprei uma prancha de fibra do Nonato Galo Rouco, né? Eu vi ele a parada de ônibus ela ali no centro, né? Onde está se construindo agora o mercado, né? Sim. Que antigamente era um mercado velho, que depois foi para 40, aí se criou um terminal de ônibus. Sim. Aí eu vi ele descendo do ônibus com uma prancha, eu estava trabalhando no supermercado do meu pai, corri, perguntei se ele queria vender a prancha, e pronto, a partir dali comprei uma Kaiká 6.4 quadriquilha, e pronto, aí eu comecei a surfar de fibra, né? Prancha de fibra, juntamente com meus irmãos, e obviamente que existe todo uns colegas, né? Amigos também que começaram a surfar. Agora, e a gente influenciar eles. Gabi, eu acho que não só nós aqui, mas também quem está nos acompanhando, saber hoje o que faz o Deodato, ainda tá lá no surf, como é que é a vida profissional dele também. Qual é essa ligação que você tem com o surf aí, no momento? Eu sei que você hoje é um profissional também que... Sim, na realidade... tem um trabalho voltado para... O shaper, né? Explica o que é o shaper. Na realidade, o que paga mesmo as contas, né? Eu sou professor, sou formado em matemática, sou mestre em matemática e formado em economia também, certo? Então essa é a minha formação. E aí shaper foi porque eu comecei a consertar minhas próprias pranchas, né? E aí todo surfista tem a vontade de surfar sua própria prancha. Você é o único shaper aqui do litoral? Bem, não sou o único que sabe fazer prancha, mas atualmente sou o único em atividade, graças a Deus, e minhas pranchas são bem recebidas. Eu tenho prancha espalhada pelo mundo inteiro, principalmente na área do kitesurf. Olha, certo? que legal. Então os gringos, quando vêm aqui, eles gostam muito da minha prancha. Eu atualmente estou fabricando aí 3 pranchas de kite wave para gringos. Tem um alemão, tem um sueco e um suíço, né, que estão aí para receber minhas pranchas. De Parnaíba pro mundo. Pode deixar o contato, não pode? Pode sim, claro. E... faz aí o mexãozinho aí. Pois é, então, mas a sala de shape, né, consertar prancha é mais um hobby, certo? É mais um hobby porque o meu negócio mesmo é sala de aula. Eu acredito que a minha aptidão mais é pro ensino, né? Então, sou lotado aqui na Ilha das Canárias, aqui no Maranhão, certo? E trabalho consertando pranchas e shapeando mesmo como um hobby. Dá um retorno financeiro? Dá. Mas é aquele trabalho muito artesanal. Então, a gente exige muito do corpo. Trabalha mais o prazer também, né? E isso mesmo. O ego. Lógico, você não está dizendo que você não ganha um dinheiro com isso. No entanto, você vê também que essa questão de dar um apoio, um suporte ao esporte também. Isso mesmo. Principalmente para essa garotada que tem menos condições. Ao contrário do kite, porque o kite tem um equipamento bastante caro, né? E o surf é necessário apenas uma bermuda e uma prancha, né? Tem até uma piada. Minha coragem, né? Porque eu não tenho. Isso é verdade. Tem que ter coragem. E respeito ao mar, realmente. Você falou, tem que ter coragem e ao mesmo tempo tem que ter respeito ao mar. Sim. E um certo medo, porque nós sabemos, como minha mãe sempre dizia, a água não tem cabelo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no mar, onde tem correntes, ondas, ventos, certo? Então, a partir do momento que a gente orienta uma criança, que a gente traz uma criança para o surf, ele é orientado justamente desses perigos que porventura poderá ocasionar ele. Então, a gente tem sempre um lema dentro do mar, né? Quando a gente vai lá para fora, todos os surfistas, qualquer aperreio, quem tiver em perrengue é levantar o braço. Então, levantou o braço, todos nós surfistas já sabemos que ele está passando alguma necessidade, né? E a gente chega junto. Como falou de a gente contar algumas histórias, nós já salvamos muitos, né, nativos, assim também, muitos frequentantes do mar, da praia. Banhistas. Né? Banhistas, isso mesmo. Assim como surfistas também. Então, às vezes, surfistas levam um caldo, uma vaca, que é justamente uma queda, né? Da onda. E, às vezes, perde a prancha, né? Tem algum piripaque e tem o surfista que está próximo, um amigo que está próximo, que vai lá. Como uma vez, a gente tem um amigo, graças a Deus ele já está controlado, mas ele, bem no início, ele tinha epilepsia, né? E a gente surfando, observando ele, estava vendo ele, de repente, a gente olha de novo e já não está mais vendo ele, só vê a prancha, né? E passa um minuto, ninguém vê mais ele, a gente chega junto na prancha,
o rapaz está lá afundado no fundo, a gente enfia a mão para puxar ele pelos cabelos e aí salva ele. Então, além de se divertir, é um cuidando do outro dentro do mar. Deodato, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui no programa e para finalizar, né, essa sua participação, que mensagem você gostaria de deixar, de transmitir para as pessoas, especialmente para os jovens, né, que buscam seguir esses passos, né, e se desenvolver no surf? Primeiramente, obrigado por nos ter chamado, Paulo, né, entrar em contato com a gente, a Gabi, muito importante isso, a gente difundir nosso trabalho, certo? Por enquanto está parado, mas espero que retornemos brevemente, certo? Justamente para brilhantar mais o nosso litoral, que está meio parado de eventos, certo? Faz anos, logo após a pandemia, que não há e não ocorre nenhum evento no nosso litoral, certo? Principalmente eventos no mar, certo? E o que a gente pode falar é que para os adolescentes, né, e para adultos também que queiram praticar o esporte, né, vamos comprar uma prancha, né, e vamos surfar, pegar a orientações certas. Temos uma escolinha de surf lá na beira da praia com o Juninho, que é o Delta Surf School. Estão procurando o Juninho na Pedra do Sal. Você será bem recebido lá. O Júnior é um excelente profissional. Ele irá orientar, tem equipamentos desde o iniciante até o profissional, certo? E é só diversão. Além de diversão... E benefícios, né? Benefícios para a saúde. E digo mais... Para o adulto, ele se resolve vários problemas seus quando ele está remando no mar, porque no mar ele vai estar só e com as ondas, com sua prancha, refletindo, pensando. Isso é muito bom para o espírito, para o corpo e para a mente. Obrigado, Deodato. Na hora. Então, ó, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho, vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai receber aqui o Adilson Castro, que é vereador em Ilha Grande, defensor incansável das causas animais e ambientais. Ele vai contar aqui a sua trajetória de vida que o levou de catador de caranguejo a líder na preservação da natureza e na valorização do turismo aqui na região Delta do Parnaíba. Então, não troca de canal que daqui a pouquinho a gente volta. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar? Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa e seu cliente tem que saber que você ainda existe. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Estamos de volta, agora aqui com ele, já está aqui sentado na nossa mesa redonda, do meu lado, Adilson Castro, né? Que é uma pessoa de uma história, com uma trajetória muito notável, né? Foi catador de caranguejo, né? E hoje é vereador em Ilha Grande, é um cidadão muito ativo nas causas, né, ambientais. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Pronto, eu que agradeço o convite, tá bom? Satisfação estar fazendo parte desse programa. De já me coloco, né,
como a população de Ilha Grande sabe, né? Eu sempre costumo falar que eu me coloco à disposição de ajudar a população naquilo que é possível. A gente sabe que existem várias demandas, né, em todos os aspectos, mas a gente, enquanto cidadão, enquanto vereador, a gente busca aí auxiliar no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, na medida do possível. Muito bem, Dilson. A sua vinda aqui, o Saulo, né? Tem uma história de vida que realmente desperta curiosidades, até porque você vivenciou aquela questão da caça do caranguejo e o produto em si, que muitas vezes comercializado, lógico. E a tua região é justamente conhecida por uma região de mangues, manguezais, quer dizer, o habitat do caranguejo está ali. E como é que você vê essa relação de um produto que está ali e que até você vivenciou essa questão de buscar esse produto ali e ele ser comercializado, ou seja, dá para forjar uma identidade, quer dizer, o caranguejo e ser identificado com a Ilha Grande do Piauí? Como é que é essa questão aí? Dá para explicar isso aí? A nossa cidade ela é muito forte, né, como uma característica de cidade do caranguejo, tanto é que a gente tem o Festival do Caranguejo na cidade de Ilha Grande, que geralmente as edições acontecem no mês de novembro, né? E a gente espera que a atual gestão ela faça o evento na profissionalidade que a população e o público merece. E assim, tanto o caranguejo que é catado no Piauí como do Maranhão, eles escoam pelo Porto dos Tatus. Então realmente é uma marca bastante expressiva. A gente tem em torno de 400 famílias somente da cidade de Ilha Grande que fazem esse trabalho, né? Eu catei caranguejo há quase 10 anos. A gente sabe que é um trabalho árduo, mas é um trabalho que hoje ele traz um retorno financeiro imediato. E eu acho que caracteriza muito, né, o nosso litoral. Quem que não vem aqui pro litoral que não quer comer um caranguejo, né? Que não quer comer uma torta de caranguejo, né? Então é muito rico. E um dia desses eu tava até pensando assim, meu Deus, uma torta, quantos caranguejos se mata para fazer uma torta de caranguejo, né? Aí fico pensando, né? E será que o nosso ambiente ele tem essa capacidade de se sustentar, né, nesse ritmo? Como é que você vê essa pesca, né, essa exploração animal? Conta pra gente como é a tua visão em relação de você que tá dentro, que conhece, né, que sabe como é que as coisas funcionam. Pronto, quero até parabenizar o ICMBio, né? Eles fizeram um trabalho importantíssimo, que foi a questão do plano de manejo da APA, né? Do Delta do Parnaíba. E aí eles começaram a restringir a questão de tamanho máximo do caranguejo dentro da Resex Delta do Parnaíba, né? Que passa a ser a 7 centímetros do tamanho da carapaça. Justamente pelo fato da gente entender que existia uma dificuldade muito grande de reposição natural, né? Então, nós temos vários catadores de caranguejo. Para o caranguejo chegar na fase adulta, ele demora quanto tempo? Demora em torno aí de Existem alguns estudos que falam que o caranguejo ele cresce em torno de 1 centímetro por ano, né? Então, se a gente for equiparar um caranguejo de 6 centímetros, então seria em torno de 6 anos para seu tamanho realmente de captura e comercialização, que é um tempo bastante expressivo, né? Nós já tínhamos o fato de não poder pescar a fêmea, não é? Já tinha essa lei para os catadores, né? Que você falou agora que teve essa outra, né, em relação ao tamanho, né, da pesca. É porque, assim, na verdade, por mais que não existisse lei, mas o próprio catador de caranguejo, pelo menos da nossa região, ele é muito consciente com relação a não capturar fêmeas, justamente por entender que existe esse processo de reprodução. O grande problema que nós percebíamos era que no período de defeso, aquelas pessoas que não trabalhavam catando caranguejo se deslocavam para o mangue para fazer a captura pelo fato do caranguejo ele estar exposto ali naquele solo, né? Então o caranguejo ele saía para reprodução e aí aquelas pessoas que habitualmente trabalhavam em outras atividades aproveitavam aquele período de facilidade para fazer a captura do caranguejo do período que é vedado por lei, né? Então realmente existe essa proibição nesse sentido. Agora, Dilson, você sabe que você também é envolvido, né, na questão do turismo lá, tem experiência também, inclusive, junto ali ao poder público, e eu gostaria de saber, não eu, mas nós que estamos aqui no programa, está nos acompanhando, esse trabalho exclusivamente seu, para valorizar a região, aquela região do Delta do Parnaíba, como a gente acabou de falar, e os principais desafios, aquilo que você vê realmente como aquela luta, né, de promover, de incentivar o turismo através mesmo aí do comércio, da pesca do caranguejo, da caça do caranguejo, enfim. Assim, o que a nossa região precisa muito, né, e aí agora eu falo também como bacharel em turismo, é uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade muito grande de infraestrutura turística, né? Então realmente a gente precisa avançar nesse ponto, precisamos avançar em sinalização turística em todos os municípios do litoral. E aí eu quero pontuar também, né, que aí assim foi feita a inauguração recentemente, né, pelo governo do estado da estrutura portuária lá no Porto dos Tatus, com o mirante, com a área para artesanato, com a parte de recepção, com outro pier que vai ajudar no embarque e desembarque dos visitantes.
Então, ações como essas, elas visam realmente a beneficiar a questão não só da atividade turística, mas de outros segmentos, né, que são atrelados ali ao turismo, certo? Então, a gente precisa avançar muito nesse aspecto de infraestrutura. Eu costumo pontuar que, na verdade, o Delta, ele é feito, né, e ele é divulgado pelos nossos pilotos. Então, os profissionais que trabalham no turismo, eles já têm um grau de qualificação muito boa, né? São habilitados pela Marinha do Brasil, no qual também quero parabenizar por serem parceiros nossos, né, a Marinha do Brasil. Então, todos são habilitados, têm realmente um conhecimento muito vasto da região, pelo fato de 90% dos pilotos terem sido pescadores ou ter trabalhado em alguma atividade extrativista, então eles conhecem muito bem a região. Então, a parte de mão de obra a gente realmente já tem de bastante expressiva. Agora, falta realmente aí, quando chega no Tatuís, a gente precisa ter esse melhoramento ainda estrutural. Essa questão do produto em si, você falou do artesanato, né? O artesanato justamente... talvez relacionado ali com o caranguejo, mas eu falo do produto em si. Tem a questão de você comer, até algo que é bem discutido ali no meio da comunidade ribeirinha mesmo, a questão de comer como se diz, comer o caranguejo quebrado e ter ele também, que você come com os produtos derivados dele. Certo. Quer dizer, isso também é importante para incentivar o turismo. Quer dizer, como é que vocês incentivam assim, para você consumir o caranguejo na região de vocês? A gente tem lá no Porto dos Tatus um restaurante que ele é referência na região, né, que é o restaurante O Jaime. Então você pode perceber que ele tem um fluxo de visitação muito expressivo. Uma coisa que até a gente pontua, se for parar para pesquisar no meio de redes sociais, eles não têm um trabalho de marketing tão difundido. Certo. Mas o marketing boca a boca deles é muito consolidado. Então eles conseguem atrair uma clientela específica. Também por conta do local, né? Por ser um ponto de encontro para os passeios do Delta, né? Sim, pelo fato também de estar nesse local estratégico, né? Então a gente também tem outros restaurantes nas ilhas do Delta do Parnaíba que o foco também é o caranguejo, né? Então existe essa comercialização e aí uma coisa que a gente percebe é que boa parte dos clientes, eles vêm muito para consumir o caranguejo que a gente chama de toque-toque, ou então a patinha do caranguejo. Que é o quebrado, né? O casquinho aí, o que é o casquinho, a torta. Até minha filha fala esse caranguejo toque-toque. Que é bom mesmo, né? Adilson, então conta assim pra gente, assim, de uma forma geral, como foi essa sua transição, né? De catador de caranguejo para sua carreira política, né? Você é formado em turismo, né? Aqui pela Federal. Universidade Federal. E como foi esse desejo, assim? Eu quero fazer, eu quero mudar, conta pra gente como foi essa... Teve alguma experiência que marcou você para tomar essa decisão? Assim, a gente teve um grau de dificuldade muito grande, né? Eu tive pelo fato de ser o primeiro da família a ingressar na universidade. Então a gente não sabia o caminho que a gente precisaria seguir para ingressar na universidade. A minha visão era que para fazer um curso superior tudo era pago, né? Pela falta realmente de conhecimento, né? De ter uma orientação nesse sentido. Então conheci uma pessoa, né? Que me ajudou muito, né? O Flávio Crespo, ele era professor da Universidade Estadual e aí inclusive é meu compadre, né? Então ele me orientou o caminho que eu precisaria seguir. Então, na época, tanto é que eu busquei fazer o curso de agronomia. Minha segunda opção foi turismo. Passei, não tinha um desejo tão grande para fazer turismo quanto para agronomia, pelo fato desse meu compadre ser engenheiro agrônomo, né? Então, achava que a gente teria esse alinhamento nesse sentido. Mas o curso de turismo, realmente, para mim, foi a minha melhor escolha, né? Então, realmente, eu consegui me identificar muito com o curso. No meu primeiro ano, tive um grau de dificuldade muito grande, porque eu catava caranguejo ainda. Então eu dormia em torno de 3-4 horas por dia, né? Acordava muito cedo, não tinha transporte público. Como é que é a rotina de um catador de caranguejo? Que horas ele acorda? Como é que é esse trabalho? Conta aí. A gente acorda geralmente, né? O catador de caranguejo em torno de 3-4 horas da manhã, dependendo do horário de maré. E aí retorna por volta de 1 hora, 2 horas da tarde. Então eu segui essa dinâmica por praticamente 1 ano. E aí seguindo, assim, depois que chegava, ia para a faculdade, estudava à noite, né? Então tive um grau de dificuldade muito grande nesse sentido. Até também agradeço meus professores que no primeiro ano incentivaram muito. Eu pensei em desistir, mas eles eu já ia perguntar, bastante. Como é que foi a relação dos teus colegas, né? Em saber que você era catador de caranguejo e estava ali sentado na universidade, buscando conhecimento, buscando diploma. Conta aí. Eu tive realmente assim, um incentivo muito grande pelos meus colegas e também pelos professores, né? Tiveram essa compreensão. Muitas das vezes eu dormia em sala de aula, mas pelo grau de cansaço, mas no meu segundo ano, graças a Deus a coisa começou a melhorar, né? Eu lembro que teve um professor que eu estava lá numa situação já de desespero, né? Cansado, chorando. E ele disse que se eu desistisse, eu estaria fazendo uma escolha de continuar catando caranguejo pelo resto da minha vida, pelo fato de
se eu continuasse estudando, talvez eu poderia ter outras oportunidades, né? Então, realmente, eu fiz essa reflexão e, realmente, a nossa vida ela é feita de escolha e feita de sacrifício, né? Algumas escolhas são fáceis, outras são um pouco dispendiosas, seja no aspecto financeiro ou no aspecto de tempo, de cansaço, como exemplo que eu falei. Mas realmente foi a melhor escolha também eu ter seguido no curso, né? Consegui me formar. No meu segundo ano já montei uma agência de viagens, comecei a trabalhar em outras atividades também, então realmente foi muito bom também para mim. Aí eu consegui, graças a Deus, já no segundo ano melhorar. A experiência com o turismo, né, te levou também a se aproximar da gestão pública, enfim. Aí vem a questão, você é um ativista, praticamente um ativista, e tem a questão política. Como é que foi essa vivência, sair do ativismo, ou então ter o ativismo como um ponto para chegar à política? Como é que você relata essa relação e essa transformação na tua vida, né, que é a política, e hoje você vivencia o ambiente político, e também a questão do ativismo. O que a gente precisa ter, tudo na nossa vida é questão de equilíbrio, né? Eu lembro que eu apoiava uma pessoa lá que era vereador, né? E eu comecei a perceber que eu não me sentia mais representado pela ideologia, pelo aspecto mesmo de imediatismo de algumas questões e pelo aspecto também técnico da coisa. Então, tu já defendia uma causa internamente, né? E não tinha como expor, ou seja, esse pensamento, essas sim. Assim, né? Então, o que foi que eu percebi? Eu lembro que na época eu fiz parte de um programa chamado Aliança Mandur, que era de uma ONG chamada Que é Brasil. Nós fizemos um levantamento do perfil, né, dos jovens da cidade de Ilha Grande, fizemos a primeira conferência municipal e quando fomos apresentar na Câmara de Vereadores, eu lembro que alguns vereadores escolheram não permanecer para a apresentação desses dados. Então, realmente, eu percebi que a partir dali eu precisaria me fazer representar na Câmara de Vereadores. Saí candidato na minha primeira eleição, tirei 43 votos. E aí, na segunda eleição, graças a Deus e à população de Ilha Grande, eu obtive êxito. E aí, comecei realmente a caminhar nesse rumo político. A gente sabe que você tem muitas atividades, né? Agora eu quero saber o que você faz, né, para equilibrar, né, tanta responsabilidade, né, tanto trabalho, né, incluindo a sua ação na política, na preservação ambiental, no seu trabalho como turismólogo. Conta pra gente como é que você administra seu tempo. Gestão de tempo ela é importante, né? Porque assim, eu também tenho uma ONG, faço parte de uma ONG, né, da ONG Vira-Lata do Delta, que cuida dessa questão da causa animal, né? E a gente tem outras atividades também. Minha esposa, ela me ajuda muito, a Marília, né? E a gente, inclusive, tem uma filha, Marielle, 4 meses. Então, a gente realmente é necessário a gente fazer uma gestão de tempo, tanto para se dedicar à família, quanto também a questão da vida pública e a população de nossa cidade. A gente tem umas imagens aí de você na associação, né, de catadores de marisco na Ilha Grande. Como é que é esse trabalho que você desenvolve aí? Assim, essa foto ela é muito emblemática, porque ela representa bem o que eu busco como gestor público, né, municipal. Aqui a gente tem várias instituições, nós temos a Colônia de Pescadores 17, temos a Associação das Marisqueiras, temos o empresariado local, temos a instituição DENIT, que está fazendo um trabalho importantíssimo no Delta do Parnaíba, que é um trabalho de manutenção de canais, né, pelo fato de estar ameaçada a questão da navegação no Delta do Parnaíba. Eles fazem também um trabalho de limpeza dos igarapés, de estocamento, outras questões, e também a manutenção dos trapiches no Porto dos Tatus. Então, realmente, como eu falei, essa foto é muito emblemática porque todas as minhas ações eu busco fazer de forma compartilhada, tanto com a população local, mas também com instituições que possam acrescentar e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Adilson, eu falo agora de futuro, né? Falamos aqui de futuro e fala-se também da região, da cidade. O que você tem em mente, assim, para que a cidade, de repente, um projeto, sei lá, uma proposta, no sentido de tornar ainda mais um processo de desenvolvimento da cidade, até mesmo pessoal, profissional, que você tem em mente para, de repente, repassar para quem te acompanha o seu trabalho no sentido de elaborar esse tipo de proposta? O que a gente precisa fazer, como eu falei, melhorar a questão de infraestrutura da cidade, né? Isso é um primeiro ponto. Você trabalha A gente trabalha muito forte com relação a isso, né? Essas ações com captação de parceiros, o próprio governo do estado, o DENIT, como eu falei, outros órgãos, então a gente trabalha muito forte isso. Um outro ponto é que a gente precisa fazer com que o empresariado, né, realmente aquele investidor que tem um capital financeiro, que ele busque Ilha Grande para investir. A gente pode perceber que Ilha Grande, os empreendimentos que existem lá... A gestão pública de Ilha Grande te dá esse suporte, você vê ali que pode tirar alguma coisa da gestão, também, claro, setor privado, mas tem a gestão pública. Ou até também, mesmo assim, a sua visão em relação a essa diversidade, né, que a Ilha Grande tem, é muito rica e diversa, em como você acha que poderia conciliar, né, a economia, o turismo e também, né, a preservação local da região.
Esse é um ponto assim bastante complexo, porque a Ilha Grande ela é dentro de uma unidade de conservação e próximo e na área de amortização também da Resex, né? Ela pega ali também uma parte da Resex. Então esse fato de localização e característica ali ambiental, infelizmente ela traz alguns a mais na questão de investimentos, principalmente quando o investidor ele busca impor investimentos sem dialogar com esses órgãos e principalmente com a comunidade local. Então a gente precisa trazer investidores, mas que busquem ter uma visão de desenvolvimento, mas respeitando as atividades tradicionais, né? E respeitando a característica e o potencial que a cidade tem. Algo diferente disso, realmente a gente vai ter aí grandes dificuldades de implementar na nossa cidade. E no turismo, assim, você como agente, né, de turismo, você percebe o quê? Que a gente recebe mais o pessoal do Piauí ou das regiões vizinhas? E como é que é esse turista internacional? Conta pra gente. Tem estrutura para receber? Tem alguém que fala inglês? Como é que é? Conta pra gente. Nossa cidade, eu acredito que ela recebe em torno de uns 70 mil visitantes ano. É um percentual baixíssimo pela potencialidade que a gente tem, né? Então, assim, eu costumo até falar que Ilha Grande, né, e o Delta do Parnaíba está engateando nessa questão de desenvolvimento com relação ao turismo, né? Tanto é que as pessoas costumam muito equiparar Jeri, Delta e Lençóis e colocam o Delta do Parnaíba em terceiro local com relação a estrutura, né, com relação à infraestrutura, com relação ao quantitativo de visitação. Sim. Mas assim, esse é um ponto bom porque a gente pode estar iniciando realmente de forma mais organizada, né, em alguns aspectos. A gente tem esse grau de dificuldade quando é no período de férias na Europa, né, principalmente de agosto e setembro, porque poucos pilotos falam inglês, né? Alguns deles falam, né? Então, mas a gente tem também uma mão de obra que também é da cidade de Ilha Grande, que são aquelas pessoas que fizeram algum curso de nível superior na parte de letras, né? Inglês ou espanhol, que não operam diretamente no turismo, mas naquele período são contratados para serem intérpretes no passeio. Então a gente consegue também ter essa absorção de mão de obra local. Eu sou professora de inglês, né? Maravilha. Ele escolheu inglês, viu? O Deodato estava aqui, né? Também falou que era professor de matemática, né? Então eu vejo isso, assim, a comunidade em si. O que a comunidade tenta fazer, porque a comunidade, né, poderia se juntar e solicitar esse órgão público, digamos, como você falou, se organizar, começar a se preparar de forma organizada, né? Então, que ações, assim, que você acha que o poder público poderia agir para melhorar, né, a relação, a vida focada para o turismo, né, lógico. Teve um trabalho feito pela empresa chamada Ômega Energia, né, que foi de um curso voltado para o inglês, né? O problema é porque, como esses pilotos eles trabalham no turno manhã e tarde e tem um passeio Rivoada dos Guarais que chegam geralmente em torno de 18h30, 19 horas, então em determinado período fica difícil para aquelas pessoas se conciliarem com o processo ali de aprendizado, né, de ensino de letras, até mesmo pela questão de cansaço, questões. Sim. Então a gente não conseguiu fazer com que fosse duradouro esse processo de qualificação. Acredito até pelo foco, não é? Porque o foco seria uma comunicação com o turista, né? Com o turista. Você teria que ser um curso assim mais focado, mais direcionado. Então, é necessário eles, né? fazer isso. Em relação aos jovens, a juventude, claro, você trabalha, você defende, né, a parte da sociedade, tá no legislativo, enfim. Tem proposta assim para envolver o jovem nesse trabalho de defesa, de sensibilizar a importância, né, das causas ambientais, também até na questão política. Como é que você vê a juventude da tua região? Boa parte das pessoas que me acompanham ali, né, tanto meu trabalho de campanha como de ações mais pessoais, são jovens, né? Então, assim, posso até mencionar, né, de forma rápida, o Anderson, que é advogado, o Silas Salles, que é educador físico, historiador, temos o Tauan também, que está fazendo direito, o Renan, que faz parte, que é biólogo. Então, são jovens que buscaram se qualificar e que me ajudam, né? Na verdade, eles alicerçam minhas ações, né? Nós temos o Murilo também, que é meu assessor parlamentar. Então, esses jovens, eles estão próximos a mim e é uma coisa que eu costumo sempre falar. Eu só consigo dar um passo futuro se eu tiver pessoas próximas a mim para que a gente consiga ir trilhando junto ali outros ideais, né? Então, realmente, a juventude, a gente busca essa valorização, principalmente na questão do incentivo a ingressar, né, em atividades profissionais, né? Então, realmente, se não houver uma valorização profissional, fica muito difícil. A gente tem muitos jovens bons, mas que infelizmente eu não consigo absorvê-los todos com geração de emprego, né, e outras atividades. A gente quer
Agradecer muito a sua participação hoje aqui. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim desse bate-papo. Nós fizemos um esforço danado, sabe disso, desde a semana passada que a gente vem tentando, vamos trazer o Adilson. A gente recebeu muitas ligações, né, para vir nesse programa. Sim. Mas muito bacana. E foi legal te receber aqui, tá? Por que não, né? Outros programas para continuar esse papo, porque realmente é um assunto muito amplo, né? Falar da questão de turismo na nossa região, que eu acho que acredito que é o foco, né? A gente tem que focar. Produto, né, tem uma estrutura muito boa, em si, né? que ele termina mesmo identificando e né, dizendo realmente que produto é esse que a gente até chega a exportar, é isso? E aí, se você quiser deixar alguma mensagem, né, para esses jovens, né, para os moradores lá de Ilha Grande, que buscam, né, se envolver nessas atividades, né, o espaço está aberto. Quero primeiro agradecer, né, o convite, dizer para a população de Ilha Grande que podem contar comigo, como falei, estou aí, né, firme no meu mandato de vereador e buscando desenvolver a nossa cidade, principalmente aí buscando oportunidades para a juventude de Ilha Grande, né? Então, contem comigo e vamos juntos aí trabalhar para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa cidade e região. Obrigada, Adilson. Obrigado, Adilson. Eu que agradeço. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Você quer saber porque o Super Ideal está no coração do parnaibano? Vem comigo! Aqui você encontra a maior diversidade de produtos em mercearia. As melhores marcas e produtos de qualidade que vão abastecer a sua despensa, você encontra aqui no Super Ideal. E na nossa seção de limpeza você encontra tudo o que você precisa para dar um trato na sua casa. Tudo que você precisa para suas compras você encontra aqui no Super Ideal. Afinal, são 35 anos no coração do parnaibano. Super Ideal, o seu supermercado. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. E agora, nesse mais um bloco aqui do Nativos, nós temos a honra de receber um convidado verdadeiramente multifacetado, né? Alguém cujo talento abrange aí uma variedade de formas de expressão artísticas, né? Ele é cantor, compositor, arranjador, produtor de vídeo, de jingles, spots, trilhas sonoras, documentarista, publicitário, designer 3D, escritor e poeta. É uma pessoa que realmente tem um currículo impressionante, né? E, claro, uma criatividade sem limites. Então, muito obrigada por receber você aqui, Pedrinho Guitar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a honra é minha. Obrigado, Gabriela. Obrigado, meu amigo Paulo, de tanto tempo. E aí, rapaz? Tudo bom, né, Pedro? Companheiro de uma estrada longa, né, Paulinho? Longa. E todos que fazem rádio, muito obrigado pelo convite, fico honrado. Né? Rádio Cidade que eu vi crescer, vi surgir e se tornar esse grande veículo de comunicação importantíssimo para a cidade de Parnaíba, importantíssimo para o Piauí. Então a honra é toda minha, viu? A honra é toda minha, muito obrigado. Pedrinho, seu portfólio realmente muito diversificado, né? Abrange diversas formas de arte, de mídia, né? Então, como é que você conseguiu se aventurar assim, em tantos campos diferentes, né, dessas expressões criativas? Conta aqui pra gente. Primeiro, eu tenho uma teoria que
eu acredito que quem é ligado a uma arte, digamos assim, naturalmente tem aptidão para todas as artes. E eu acho também que isso não é uma qualidade específica de uma pessoa que nasce com... Eu não acredito também nessa questão do dom. Eu acredito que tem pessoas assim com facilidade para uma área ou outra, porém, qualquer pessoa pode desenvolver outras habilidades em outras áreas. Basta querer. E eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, meus tios, enfim. E naturalmente eu sempre tive essa proximidade com o livro, coisa que hoje você quase não vê. Porém, o livro é apenas um meio, como tem hoje o celular, né? O tablet, enfim, as redes sociais. E essa proximidade com o livro, com a leitura, naturalmente me deu uma intimidade também com fazer, com a escrita, com você vivenciar. E, obviamente, eu fui, desde muito novo, levado a escrever poesias e tal. A princípio, muito, como é que eu posso dizer, amadoristicamente. E depois disso eu fui colocando, fui me juntando a outras pessoas que são escritores e tal. E aí surgiu minha trajetória. Porém, eu só gostaria de enfatizar o seguinte, que muita gente em Parnaíba, aliás, eu tenho várias pessoas aqui que me conhecem por nichos. Então, no nicho musical, a galera me conhece como músico. No nicho de rádio, como o Paulinho, que já me conhece há mais tempo, já me conhece sobre outro olhar, já que eu trabalhei também como redator, né? Atuei como jornalista durante um tempo, mas também sempre por trás das câmeras ou por trás do microfone. Eu nunca fui uma pessoa de estar à frente, como vocês. Eu admiro bastante quem tem essa coragem que eu não tenho, né, de se expor tão... e se expor de uma forma bacana, não como eu que gaguejo. Eu fico nervoso, começa por aí, quando eu venho pra rádio, com convite de rádio, TV, alguma coisa, entrevista, já fico Não logo... precisa, vamos fazer de conta que a gente tá só batendo um papo aqui, bem legal. Não, o Paulo me conhece, então assim... Conheço, eu não, o teu público, né, te conhece, né, Pedro? Aí no meio publicitário, por exemplo, a galera já me conhece como publicitário, como fui diagramador, fui designer gráfico, enfim. Então, várias pessoas me conhecem separadamente, então eu sou vários Pedros num só. E as pessoas, Paulo, e o interessante é que o cara que me conhece como músico, quando se depara com o meu nome num livro, minha foto num livro, diz, oxe, é tu mesmo? Né? Tu comprou de quem essas poesias? Porque é difícil. E outra coisa também que as pessoas não conhecem sobre mim, é o meu lado de produtor de cinema, né? Porque me conhece através da TV, das vezes que eu trabalhei. TV Delta, TV Costa Norte, enfim. Ela, Antares e Terezinha. Porém, poucas pessoas me conhecem como documentarista, né? Porque são todas atividades que as pessoas vão conhecendo separadamente, Paulinho. Eu acredito que você é mais ligado ao esporte, né? Mas não sabe que o Paulinho também é um caba que está à frente da escola de samba. E isso há Cultura popular. Cultura popular. Isso há muitas décadas, né? Então, assim, quando falo em Paulo Ferreira, a turma só lembra o Paulinho como ligado ao esporte também. Porém, essas facetas da gente, Paulinho, precisam se juntar. Verdade. Por isso que eu acho importante um programa como esse aqui da Rádio Cidade. Essa questão aí que você falou, aí chegou para nós aqui, o currículo dele é vasto, viu, Gabi? Realmente, sim. Escritor, poeta, quer dizer, a escrita e o audiovisual, né? Duas áreas que você trabalha muito bem. E há uma interconexão, aí a gente vai justamente tentar unir esses dois tópicos de trabalho que você tem. É uma arte, né? Como é que você faz? O que ela te oferece, por exemplo? A música, sim. O audiovisual também. E eu sei também, quer dizer, a gente acompanha a tua trajetória, que você geralmente está ali participando de projetos, concorrendo a editais, enfim, vendendo um outro produto que você tem realmente como explorar, que é a questão do audiovisual e a escrita na tua trajetória. Te dá retorno, como é que é? É satisfação também? Assim, pessoal e tal? Eu acho que, inclusive, Paulo, essa pergunta ela é muito pertinente, por conta dos editais, inclusive, que ontem encerrou o da Prefeitura de Parnaíba, né, que é o edital da Lei Paulo Gustavo, encerrou ontem, né, e pronto, ao vivo, é assim mesmo. A Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura, se encerrou ontem, depois de uma prorrogação, e a do Estado ainda está aberta, se não me engano, até 23, parece. A segunda-feira. E isso é muito importante, Paulinho, porque você trabalha, né, hoje,
sempre com perspectivas de certas dificuldades. Por exemplo, poucas pessoas hoje, Paulinho, têm condições de bancar um projeto por conta própria, né? E esses editais, Paulinho, eles são importantes para isso. Não só sob o ponto de vista do artista, que vai poder realizar um trabalho cultural, artístico, que seja, como, né, e sobretudo para a comunidade, que também vai ter acesso àquela obra que foi produzida, né? Então, isso é muito importante. Você, em primeiro lugar, eu acho que é o fazer cultural. Fazer o cultural é aquele artista que está com um compositor que tem vontade de gravar um disco, fazer um videoclipe, um DVD, e não tem condições de levantar esses custos por conta própria. Eu acho que os editais, eles são originalmente, né, como pontes para que você possa chegar àquele objetivo. E a música, né? Então vamos focar aqui um pouquinho na música, porque eu tô querendo ouvir, eu quero ouvir uma música. E não só nós, como também as pessoas que estão nos acompanhando, certamente, viu? Nos seus shows, né, você, claro, toca músicas de outros artistas, né? Quais são as suas influências musicais, né? Antes de você tocar aí, eu quero que você mostre pra gente uma composição sua também. Pronto. Tá bom? Eu sou um artista, digamos assim, feito, eu me considero bastante influenciado, na verdade, não por músicos ou músicas, eu sou influenciado pelo meio, porque eu cresci ouvindo rádio AM, Paulinho. Sim. E você que sabe, vocês sabem melhor do que eu, a rádio AM, ela é algo de fantástico, porque você tem todos os estilos musicais ali, porque vai depender do locutor como é que a gente fala, da programação de cada locutor, né? Meu programa é sobre MPB, meu programa é sobre reggae, meu programa é sobre jazz, enfim. E isso, que é um pouco diferente hoje, Paulinho, de uma questão que você tem sempre que está ligado na música do momento, na música do que está fazendo sucesso, na música de interesse da gravadora. Mas a rádio, ela dá essa liberdade, né? Liberdade porque você, como locutor, você como apresentador de programa, enfim, tem essa liberdade de criar a sua identidade. E eu cresci muito ouvindo essas identidades. Rubens Freitas e tantos outros. Que era do teu bairro lá, Paulinho, que tinha um grupo musical dos Atômicos, Reginaldo Mendes. A Roselena. E tantos outros, eu não vou citar mais, mas sintam-se todos representados por esses nomes que eu falei. E eles tinham essas características. O Rubens Freitas era uma coisa mais clássica, a Roselena, algo mais contemporâneo, o Reginaldo Mendes ficava entre esses dois polos. E isso foi criando uma identidade musical dos artistas de Parnaíba. Nós somos aqui em Parnaíba diferenciados, porque mesmo o cabo que toca forró em Parnaíba, por exemplo, Paulinho, mas se você bota na mão dele um outro tipo de música, ele conhece, ele vai tocar, né? Porque nós fomos criados dentro desse ambiente, né? Então você vê o Teófilo Lima, né? A obra do Teófilo é extensa, tem várias vertentes dentro da obra dele. O nosso amigo Pituca, por exemplo, também tem essa vertente. E vários outros. Então, os artistas parnaibanos, sejam eles da minha geração, da geração anterior à minha, ou da geração posterior à minha, chama da paixão, a chama incandescente do meu coração. A dor que está no peito, sem me doer, sou teu escravo e você não vê o fogo ardendo sem me queimar. Trago os olhos cegos de amor, no meu peito aberto uma flor, na carne viva do meu ser. E na boca um beijo virgentão, por querer estou em tuas mãos, na ânsia de me perder. Eu perdi o medo de amar, eu perdi o medo de sofrer, pois quem ama sofre por querer. Eu quero mesmo é pecar, eu quero mais me condenar ao fogo eterno do prazer. Muito bom. Você que está acompanhando a gente está aqui batendo um papo com o cantor e compositor, né? Pedrinho Guitar. Pra quem não conhece, esse vozeirão bonito, né? Lembra muito a voz do Alceu Valença, né? Até o perfil, viu, Gabriel? O cabelo dele aí, o estilo.
Agora, Pedro, eu tenho curiosidade, acho que até você já andou comentando sobre essa história, você acabou de falar aqui que teve inspiração justamente de profissionais do rádio, e é uma prova de que você realmente tem amor à sua cidade, que é Parnaíba. Mas, no entanto, teve uma época da sua vida que você diz, rapaz, eu vou embora, vou para Fortaleza. E aí chega aquela questão da gente até fazer um ponto mais aqui de reflexão do cara que vai embora, que eu vou fugir da minha terra natal. Você vai atrás de... Você é um pouco mais jovem do que nós. Da Gabi? Não seja indiscreto, Paulinho. Mas, não vou falar a minha idade. Não seja indiscreto. Então nós crescemos muito tempo. Mas a Parnaíba dela é de hoje. Não, exatamente, mas a nossa... Você não deixou complementar. Mas a nossa Parnaíba era uma Parnaíba que a gente viu quando nasceu, cresceu sempre igual, né? Era a nossa própria Parnaíba. A gente via. Raramente surgia algo novo, um prédio novo. Era aquela Parnaíba estática. Com isso, que na verdade ainda era a Parnaíba dos nossos pais, né? Dos nossos pais. Poucos bares, poucas oportunidades. E isso, quem queria, né? Inclusive, Paulinho, você lembra bem que nós tínhamos apenas a Universidade Federal, que ainda não era nem uma Universidade Federal, ainda era um campus, né? Então o acesso à educação, a oferta de curso era muito pequena, enfim. Era a Parnaíba que nós tínhamos. Então, a exemplo, não só, eu não fui o único, eu apenas segui um fluxo que era muito natural, que era muito normal. Quando você queria estudar alguma coisa que não tivesse em Parnaíba, obviamente você tinha que sair. E nós temos uma proximidade, eu não sei se todo mundo concorda comigo. Porém, eu vejo que nós temos uma proximidade muito maior com Fortaleza do que com Teresina, por exemplo, né? Então, não sei agora também, mas na minha época, a maioria das pessoas iam ou para Fortaleza ou para Recife. Pouquíssimas iam para São Luís ou para Teresina. Então, nossa proximidade cultural ela é muito mais ligada ao Ceará. Isso remete a uma questão histórica, Alberto Silva, então, que não vale aqui ressaltar. Porém, as nossas primeiras, só um parênteses rápido, para explicar um pouco dessa nossa proximidade, né, com Fortaleza, com o Ceará, é por conta, a nossa energia vinha de lá, a nossa TV da época, o primeiro sinal de TV veio de lá, enfim. Então, e também porque Camusim é mais próximo do que Teresina, né? Chaval é bem aí, né? Então nós somos meio que pertencentes ao Ceará por essa questão da proximidade, né, das influências. Então, era muito comum, Paulo, a gente sair daqui em busca de outra coisa. Antes de ir para Fortaleza, eu fui, na verdade, para Recife, onde eu fui procurar estudar música e tal, né? E voltei depois de Recife e fui para Fortaleza, por convite do Fonseca Júnior, né? Para tocar na banda com ele, enfim. Então, deixa eu entender aqui, né? Porque é muita profissão, né? É muita informação. Você começou nessa carreira artística como escritor, como poeta. Depois a música já entrou? Não, eu comecei como músico. Já começou como músico. Aliás, eu acho que não tem um começou, porque essas coisas todas aconteceram ao mesmo tempo. Como foi tua experiência então com a música, com o violão? Como você lembra? Eu lembro. O que foi que marcou mais essa impressão? Nitidamente. Eu tinha 10 anos de idade e fui para um festival que a igreja aqui, né? 10 anos. E na hora dela se apresentar, ela deixou o violão comigo, né? Segurando. Enfim, enquanto ela se apresentava. E ela cantando, e eu peguei o violão aqui e comecei o som muito alto, Paulo. Na minha cabeça de criança, quem estava tocando era eu. Que lindo. E eu me interessei por isso. Não tinha dom, porque na minha família, pelo que eu saiba, não tem nenhum músico, não tinha nenhum músico, enfim. E aquele momento mágico, digamos assim, foi que me deu essa vontade. E eu fui começar a estudar violão, com 10 anos de idade. Claro que eu nunca tive a intenção, Paulinho, de ter, e Gabriela, de ser um músico. Eu nunca quis ser músico. Sim. Nunca quis ser músico. Eu gostava do instrumento, da música, enfim. Sim. Prova disso que eu sempre fui um bom aluno na escola. E tal. E assim fui, né? Até que nos meus 17 anos de idade eu toquei pela primeira vez. Fui convidado para tocar, eu, Padinha. Eu tenho medo de citar nomes porque são muitas pessoas importantes na vida da gente e eu posso esquecer alguém. Então na minha turma era eu, Padinha, o Márcio Moreno, Manuel Freitas, Gilson. E a gente foi tocar a primeira vez esse show e a gente ganhou dinheiro. E esse dinheiro que a gente ganhou, Paulinho, fez um start
a gente fez uma comparação com o salário da época. De eita, Legal. eu fiz esse negocinho aqui, toquei, na nossa época, era 6 horas de música. Eita. Era. Hoje são 3. Nossa. Mas 6 horas para quem trabalha um mês, meu amigo. Né? Para receber Isso é café pequeno, né? Isso aí ele já teve a visão, né? Aí eu digo, exatamente, cara, como é que em 6 horas eu consigo ganhar, sei lá, metade do que a pessoa ganharia. Um mês de trabalho. Ou não vou dizer metade, Paulo, vamos dizer que 20% já é muita coisa. Pedro, deixa eu te falar aqui, já a gente vai ouvir mais o Pedro, né, Gabi? E aí você vai cantar algo que venha, sei lá, MPB, enfim. Mas eu falar mais aqui de uma passagem aqui da trajetória, não só de você, mas de artista em geral, foi o lançamento de acho que primeiro foi um LP, depois foi um CD. Se não me falha a memória, foram os 150 anos da cidade de Parnaíba, e proposto pelo prefeito da época, e no sentido de mobilizar a classe artística para realmente saber quem era, o que eles estavam fazendo, o que eles cantavam. Será que a cidade de Parnaíba estava envolvida no repertório desses artistas? Conta um pouquinho da passagem. Era o mesmo, o tema era a cidade de Parnaíba para a gravação desse CD, desse trabalho de vocês? Paulinho, é assim, eu espero estar sendo claro nas minhas palavras. Né? Mas, por exemplo, nessa época, o secretário de Cultura, que foi a primeira secretaria de Cultura que a cidade teve, foi com o Danilo Melo na gestão do então prefeito José Hamilton. Né? E o Danilo Melo, que hoje é um nome, um expoente, né, nacional, ligado à educação e tal, teve em Tocantins, se não me engano, e agora está na Bahia. E também está ligado ao Ministério da Educação, alguma coisa desse tipo. E o Danilo sempre foi também ligado à cultura, à arte, porque ninguém sabe dessa história, ou não lembra, mas o Danilo também foi cantor de uma banda de rock chamada Garotos da Estrada. Enfim, e professor, e também muito ligado a essas questões, e também escritor, inclusive, Danilo Melo. E quando ele chegou à Secretaria de Cultura, né, eu fui trabalhar com ele, o Paulo Martins e tantas outras pessoas, o Marcondes, enfim. Gente, pelo amor de Deus, me perdoe se eu estou esquecendo algum nome. Mas sintam-se todos representados. E nisso, uma das ideias de tantas ideias que a Secretaria teve, que o Danilo teve, uma foi de gravar um disco com artistas parnaibanos, que até então, Paulo, não tinha. Para a gente contextualizar isso, porque hoje, com a tecnologia, que nós temos computador, o menino está gravando aqui numa mesinha digital e tal. Hoje, esse acesso, hoje são... Qualquer pessoa chega no seu quarto e grava um disco. Né? Mas naquela época, Paulinho, era um pouco mais fácil. Nós, primeiro, dividimos o disco em dois lados. Né? Dividimos, são quantas músicas? São 10. Só dar um exemplo. São 10. Então vamos dedicar 5 faixas desse disco para os artistas que já estão consolidados há muito tempo, né? Como na época Pituca, Fernando Holanda, que participou desse disco, que Deus tenha em memória, né? Fernando Holanda, se eu não me engano, Fonseca Júnior, né? E outras pessoas. E metade das faixas também foram dedicadas aos artistas novos que estavam já, mas também já tinham uma certa trajetória, né? Então isso foi feito um consenso, todo mundo foi sugerindo, a gente foi avaliando dentro da possibilidade que nós tínhamos e conseguimos elaborar essa lista desses artistas. Então esse disco foi gravado, né? O primeiro disco ainda foi um LP, um vinil ainda, né? Foi feito em Teresina e foi uma obra muito grande, Paulinho, porque você deslocar artistas, não só o cantor, mas cada artista desse teve a liberdade de criar sua banda. Não, eu vou com minha banda, porque eu já estou ensaiado, assim. Então, nós mobilizamos aí, Paulinho, acho que por baixo, acho que mais de 100 pessoas nesse processo todo. Então, foi interessante, né, Pedro? Foi uma valorização ao artista da terra também, né? E foi o primeiro registro fonográfico dos artistas de Parnaíba. Isso é importante. Isso é importante. Historicamente, isso é importante. Que legal. Porque não é apenas uma questão de uma gestão de governo. É uma questão cultural, histórica, e que abre caminhos, né, para que outras gestões e outras iniciativas sejam realizadas também. Porque você diz, cara, eu posso fazer isso também. É verdade. Porque já foi feito antes. Né? Sim. Porque tem muita coisa, Paulinho, que você quer fazer, mas você não sabe como.
Será que é muito caro? Será que eu consigo? Quando você vê que outra pessoa fez, você para e pensa, também posso fazer. Depois disso, nós fizemos o CD. O primeiro disco se chamou simplesmente Parnaíba. Onde... e tem uma história muito curiosa. Muito curiosa. Eu sou o autor do arranjo do hino da Parnaíba. Esse que todo mundo toca até hoje. Esse arranjo é meu. Nossa, que legal. Porque o hino da Parnaíba já existia, mas não tinha um arranjo. Porque ele era tocado pela banda de música da prefeitura. Então, uma banda marcial. Mas nunca havia sido tocado antes com a banda, as pessoas tocando. Então, pouca gente sabe disso. Aliás, quase ninguém sabe. Vamos contar. E eu brincava. Adoro essas histórias. Eu brincava em casa, Paulo, isso aqui, porque o hino da Parnaíba eu acho belíssimo. Sim, é bonito. Como uma obra. Tipo, ó. Tá captando, tá? Tá. Então, ó. Tá. Isso você vai ouvir. No disco tem isso. E inclusive nas gravações posteriores, que foi feito em Teresina, enfim, também tem isso. E eu brincando. Eu sempre brincava com esse, né? Eu sempre tocava isso brincando em casa. E nessa gravação, gente, se o tempo tiver estourado, me avisem aí, pelo amor de Deus. É quase, dá pra ouvir essa história ainda. Dá pra ouvir mais um pouquinho do Pedro aí. Aí essa aí, Paulo. E naquele tempo, gravar um disco da Bolachona, cara, era muito complicado, porque você tinha que contar Nós tínhamos exatamente 74 minutos. É o que cabia na Bolachona. Nem mais, nem menos. Então você tinha que fazer uma conta para gravar disco. Por isso que dos discos antigos tu vai ver a música, acaba repetindo o refrão. Até acabar e vai. O cara repete 10 vezes. Porque é justamente para completando 3 minutos, 4 minutos, alguma coisa para fechar o disco. Aí ficou eu e o Danilo aqui, rapaz, é agora? E o Danilo queria que um artista repetisse, cantasse outra música. Eu digo, não, Danilo. Fica injusto, que todo mundo tá cantando uma música, um artista X cantar duas. E vai, não vai. Eu disse, Danilo, aí eu dei a ideia, eu disse, Danilo, o que tu acha de gravar o hino da Parnaíba? Nossa. Aí mostrei esse arranjo que eu fazia. Né? E ficou naquela, aí o Danilo gostou da ideia. Ele disse, quem? Né? Aí fica naquela, e o próprio Danilo sugeriu, se lembrou, de rapaz, a gente podia chamar a Dona TT, Dona Terezinha Rocha, para gravar, que tinha sido cantora de rádio há muito tempo. E nós fomos atrás da Dona Tereza. Ele disse, meu filho, eu não canto mais, não sei o que tem mais lá, faz muitos anos que eu não canto. E a Terezinha, filha. Canta também. A Terezinha disse, mamãe. Não, aí ficou tipo a Terezinha. Aí a Terezinha disse assim, mamãe, vamos fazer o seguinte. Ela disse, não lembro das melodias, não lembro. Aí a Terezinha, filha, disse, mamãe, se eu quiser eu posso ir com a senhora e fico cantando no estúdio junto com a senhora. Né? Essa é uma curiosidade que pouco a gente sabe. E ficou cantando a Terezinha aqui e a Terezinha filha ali. O papel da Terezinha, da TT, filha, TT Rocha, era apenas guiar a mãe dela para lembrar, né? Então o microfone lá com a Terezinha, eu tô aqui. E na hora da gravação, o Perarne, nós estávamos na suíte, né? Porque tinha o aquário, nós estávamos na suíte, ouvindo. E o Perarne disse, rapaz, que coisa mais madura, e a da TT, que é uma voz mais cristalina. Você percebe, Paulinho, quando você for ouvindo o hino da Parnaíba agora, nessa gravação que eu me refiro, ouça com atenção. Com mais atenção, né? Eu no embalo, é a voz da TT. Pois é, mas Paulo, Pedro, nós estamos chegando ao fim. Rapaz, é uma pena não poder explorar mais, né, Gabriel? Não, mas tá ótimo. Mas a gente quer encerrar ouvindo claro, uma tem música, que cantar uma coisa aí. Vamos ouvir uma coisa bem legal. Essa aqui, mais uma da minha lavra, da minha composição minha, com a Senira, minha esposa, se chama Romance de Pescador, que fala justamente dessa entrevista anterior. Perdoem a voz que de manhã
4 horas da manhã, morena vem, traz teu sorriso. Eu vou partir, eu vou pra lá, pro mar. Vou buscar um peixe gordo, bem bonito, bem lustroso, pra nós dois quando eu voltar comer. Nativos, nativos. E o restinho vou vender na feira e comprar pra você um vestido de chita pra você bem bonita, aquela flor no cabelo, a água meu espelho. Um vestido de chita pra você bem bonita, uma flor pro cabelo, a água, e assim vai-se embora. Lindo, lindo. O ritmo, né? Bem nosso, bem nativo. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Tá bom, a gente tem que depois montar um programa só com as histórias do Pedro. Dá 2 horas de programa muito interessante. Né, Gabi, que ele explorou muito bem realmente a temática do programa, que é justamente a história genuinamente parnaibana, né? Essa passagem aqui na cidade. Paulo, se me permite só uma coisa, rapidinho. Eu brinco que eu sou o mentiroso mais verdadeiro que existe, porque quando eu conto essas histórias, todo mundo pensa que não são verdadeiras. Ninguém acredita, né? Não, mas são verdadeiras. E o pior que são verdadeiras. Muito legal. Essa da TT foi muito interessante. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar? Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa e seu cliente tem que saber que você ainda existe. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Estamos de volta, meu querido ouvinte, você que está acompanhando aqui a nossa programação através das ondas sonoras da Rádio Cidade. Esse bate-papo muito legal. Hoje tivemos personalidades incríveis compartilhando, né, um pouco da vivência de cada um deles. E aqui, para finalizar com chave de ouro, nós estamos com ele, o João Batista dos Santos Filho, né? Mais conhecido como Batista do Catanduvas, né? Que é vereador pelo Solidariedade, mas que é presidente do Bumba Meu Boi, né? Rei da Boiada. Então é um prazer tê-lo aqui. Ele já está todo caracterizado, vestindo a camisa. Bom dia, Batista. Bom dia, eu que agradeço, né, pelo convite. Gabriela e Paulo, eu quero dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, falando sobre Bumba Meu Boi. Realmente me identifico muito com a cultura desta cidade, principalmente a cultura do Bumba Meu Boi, aonde surgiu ali no Testa Branca, no bairro Catanduvas, e a gente fica muito feliz por poder fazer parte dessa história. E desde 97 a gente preside aí o grupo mais antigo do Piauí, que é o Rei da Boiada, mantendo sempre as tradições, né? E a gente fazendo com que, desde 63, uma unificação no bairro Catanduvas, pelo nome Rei da Boiada, e reúne aí 15 mil pessoas, né, num evento, num campo aberto, aonde você chega, fica impressionado para saber qual é a atração. A gente tem algumas imagens. A atração, né? É a morte do boi.
A atração é o boi. Essa tradição, conta pra gente, de onde surgiu essa tradição? Veio de onde? Foi nascida ali no berço mesmo do Catanduvas ou foi trazida de outra região para cá? Não, foi nascida no Catanduva no século XIX com o boi nacional em Montenegro, aonde alguns historiadores defendem que são os primeiros Bumba Meu Boi do Brasil. Nossa. Né? É o boi nacional em Montenegro, que então, era... São os pioneiros. São os pioneiros e uma grande rivalidade existia entre os dois no Catanduvas, como era conhecido, Catanduvas de cima, Catanduvas de baixo. E aí teriam que trocar ruas para poder não se encontrar devido à grande rivalidade. Só para complementar aí, quem é Zé Elias e Sebastião na história do Bumba Meu Boi e Rei da Boiada? Os dois. História. E o Tigavião também era amo de boi, e o Tizelias, que era professor e residiu no Macapá por mais de 50 anos, né? Era professor e também era dono de boi, né? E um comandava o Nacional e o outro comandava o Montenegro. Mesmo os dois. É o cara que conduz a brincadeira e o amo, a figura do amo. Aproveitando que a Gabi está falando, está perguntando como é que você se tornou amo e no sentido de ser ali o mestre, o organizador da brincadeira. Na realidade, Paulo, eu acompanhava a brincadeira devido ao meu pai, né? Eu com 6 anos de idade, meu pai me levava, era mestre, era amo, por sinal. Pois é, o que é o amo, né? Um dos mais respeitados. O amo, na realidade, Paulo, na figura do boi, ele é o dono da fazenda. Toda essa história do boi passa pelo amo, dono da fazenda, mas ele é que é criador das toadas, dos repentes, né? Mas ele é o dono da fazenda, ele é que comanda todo um batalhão. Né? A história da sinhazinha, da língua do boi, tudo passa pelo amo, né? E eu tive a oportunidade de ter de perto o meu pai, e é quem me incentivou e me motivou quando já, né, queria parar e queria que eu continuasse. E eu não tinha, na realidade, papai fazia as toadas para mim e eu não tinha tanto interesse. Comecei a ter, na realidade, mais interesse. As toadas que você disse são as músicas. As músicas, né? A letra das músicas. Sim. Aí eu tinha o Admiro, que era meia esquerda do Botafogo e que também foi um excelente amo no Catanduvas, é meu primo. O Tigavião, o Tizelias, o Tiduca, né? O meu avô Sebastião, todos eram mestres e amos de boi, todos. E aí, a gente, dessa safra nova, eu fui incentivado pelo meu pai e acabei me interessando, gostando, e hoje eu amo muito esporte e cultura, mas hoje se mandar escolher uma, eu acho que vou escolher cultura. Sim. Do Bumba Meu Boi, porque tá muito identificado. A gente, quando pegou a Mostra do Boi, já era uma tradição, mas o que ela cresceu ao longo desses anos, a gente procurou unir os grupos, que era muita discussão, muita briga, e a gente sempre defende a união, de que haja uma disputa num concurso, mas que os grupos se respeitem, né, que possam brincar junto, e isso a gente conseguiu fazer com que realizasse os mais diversos arraiais nos bairros da cidade de Parnaíba. E eu fico feliz por ter contribuído e ainda contribuo muito para que essas discussões elas diminuem e que a gente possa viver o São João e a cultura do boi cada vez mais rica na cidade de Parnaíba, que eu acho que deveria ser muito mais aproveitada. Eu costumo dizer, Paulo, que cultura, né, da Parnaíba, ela é riquíssima, falta ela ser explorada, porque não entra na minha cabeça a gente não ter um grupo de boi, de quadrilha, uma bateria de uma escola de samba, só no carnaval, só no São João. Nós temos vários pontos turísticos e históricos da cidade de Parnaíba que nós poderíamos recepcionar o turista em qualquer período, né, levando para eles a riqueza, a nossa tradição, coisa que a gente não leva. Nós temos Bumba Meu Boi e quadrilha, que é riquíssimo. O Maranhão tem um Bumba Meu Boi, o Ceará tem a quadrilha, nós temos os dois na Parnaíba. Mas nós não exploramos o que temos de bom. Verdade. Eu acho que é um pecado. Para quem está acompanhando pela rádio, deve estar ouvindo assim um barulhinho, né, de um chocalhozinho. Mas quem está acompanhando pela live está vendo, né, que o Batista está aqui caracterizado com o chapéu. Tem um nome próprio esse chapéu? Não, só o chapéu do amo. É o chapéu do amo, né, que ele é todo Você vê que ele é diferente, ele é luxuoso, viu? É o dono da fazenda, eu viu? Quero tirar uma foto depois com esse chapéu bonito. Mas é isso. E o Batista é bom no repente, daqui a pouquinho vai passar aqui a sua experiência, né, de fazer repente também. As toadas, né? Muito legal. E Batista,
assim, o Bumba Meu Boi, né, o Rei da Boiada, ele contribui muito para a cultura, né, popular lá do bairro Catanduvas, né, e em Parnaíba de forma geral, né. Essa trajetória histórica do grupo, você podia fazer assim, um resumo das ações, porque da história, né, esse folclore todo formado em volta do grupo. Na realidade, eu costumo dizer e aqui digo com propriedade, nós perdemos muitos da se ter nas casas, né? E com a morte do boi, como era tradicional, não se vai mais tirar licença no distrito, e só um único boi que mantém a tradição até hoje da meia lua nas fogueiras é o Rei da Boiada, que eu costumo dizer para o pessoal que para mim ele tem que iniciar dia 23, é a tradição, é a história. Inclusive tem uma lei de minha autoria que em Parnaíba Hoje, não sei se vocês já sabem, né? Essa lei foi aprovada e sancionada pelo prefeito dia do Bumba Meu Boi de Parnaíba, dia 23 de junho. Olha que legal. Né? E já foi sancionada isso, já tem um ano. Todo mundo sabe disso. E a gente faz isso. Agora, devido ao concurso, todos os bois se preparam para o concurso. Dificilmente um boi brinca antes. Na realidade, ninguém brinca antes, mas nas casas, na fogueira de São João, uma data antes do concurso. Todo mundo só brinca depois do concurso. E essa originalidade e essa tradição nós perdemos, né? E eu fico triste, porque eu acho que essa tradição deveria ser mantida. Essa questão da trajetória histórica que a Gabi falou, Batista, acho que é questão de participação. Vocês viajaram para Teresina. Eu lembro que tem uma música sua, Toada, que foi vencedora, né, de um concurso. Festival Nacional de Toadas. Né? E falar um pouquinho dela, e também assim, essa questão quando você fala 23 de junho, que nem os bois respeitam mais, entre aspas, essa data, fala-se da tradição e da modernidade, quer dizer, o boi sai daquele modelo tradicional, mas o Rei da Boiada tenta ainda de todas as formas manter essa tradição, e por conta, né, de ser agora um objeto de venda, que é a questão mais para turismo mesmo, a brincadeira está tão evoluída que chega ao ponto de a gente dizer que ela está moderna, não é isso? Como é que você vê justamente essa questão e essa trajetória histórica que ela falou, essa passagem? Aí eu quero ouvir um pouquinho dessa música, né, que ganhou esse. Já a gente quer. Mas falando dessa tradição, realmente, Paulo, a modernidade, a gente tenta, por exemplo, o toque do tambor do Rei da Boiada é o mesmo toque do século XIX do boi Montenegro Nacional. Nunca se mudou, você é sabedor disso. É totalmente diferente de todos os bois do toque do tambor. E o Rei da Boiada foi o primeiro grupo cultural de Bumba Meu Boi a botar mulheres para dançar no cordão, como índias, destaques, né? Então foi o primeiro grupo que teve a iniciativa e dizer, a mulher tem condições e tem o mesmo espaço e quer participar. E hoje nós temos 40 mulheres no Rei da Boiada, né, dançando. Então é uma coisa que deixa a gente ali feliz, a modernidade veio e acho que a gente, mesmo querendo manter a tradição, vamos ter que seguir essa modernidade, né, por conta do concurso, mas ainda mantendo alguns tons lá da originalidade, do início, para que a gente possa fazer a coisa bonita. A gente, como você está falando, a gente é o único grupo campeão dessa região, campeão de Festival Nacional de Toada. Disputamos 2 vezes, ganhamos um e a outra fomos vice. E ganhamos o primeiro concurso da região norte de Bumba Meu Boi, que era liberado também para bois do Maranhão participar. Nós também fomos campeões. E nós somos ainda, com o nome Rei da Boiada, o maior campeão do São João da Parnaíba. O bairro São José tem 6 títulos, Catanduva tem 6 títulos, a ilha tem 6 títulos. Só que o Rei da Boiada nunca mudou o nome e tem 6 títulos Rei da Boiada. O bairro São José tem com Lírio do Campo e Flor do Lírio. E a ilha tem com o Novo Fazendinha e com o Brilho da Ilha. Ou seja, só com o nome Rei da Boiada, somente a gente que tem 6 títulos e que é o maior campeão e que nunca deixou de figurar entre os 3 primeiros colocados na cidade de Parnaíba. E agora a Toada vai sair? Vamos lá. Vamos ouvir? Bora. Vamos preparar essa experiência maravilhosa. Toada aí que foi campeã, né, do festival? Campeã. 2009. Vamos lá. Foi 1762 a fundação da Vila do São João, com sede no Testa Branca, em Catanduvas, povão. São Judas Tadeu, santo protetor, proteja esse povo com muito amor. Proteja meu Rei da Boiada e faça ser o vencedor. Catanduvas e suas riquezas, eu cito o nosso manguezal,
Que delícia é o nosso caranguejo, aeroporto é internacional. Também tem o esporte e a cultura estão em alta, pessoal. São Judas Tadeu Padroeiro, de Catanduvas com amor. O santo das causas impossíveis, eu rogo a ti, Senhor. Proteja meu rei da boiada e faça ser o vencedor. Nativos. Até me arrepiei. Desafios, né? Dificuldades, como é que você faz esse trabalho no sentido de buscar melhoramento para a cultura popular, agora sim, envolvido na política diretamente? Paulo, eu costumo dizer que tenho feito muito mesmo pelo esporte, pela cultura e pelo social. Tem um trabalho social, você sabe que não divulgo porque é uma coisa minha, mas tem um trabalho social de longo tempo ali no Catanduvas, Floriópolis, Chafariz, João 23, né? E nunca deixei de realizar. Mas como não divulgava isso antes, não tirava foto, eu costumo dizer que se eu for atender um pai de família que está passando necessidade e expor o cara a tirar foto, para mim, eu acho uma situação triste e crítica, e eu não faço. Mas na cultura, para se ter uma ideia, esse ano, o São João dos Bairros, ele ia ser cancelado. E nós tomamos a iniciativa de conversar com alguns vereadores colegas para que doasse suas emendas, um 15 mil, outro 10 mil, outro 20 mil. Conseguimos levantar, né, mais de 130 mil reais para que fosse realizado o São João dos Bairros. Foi um trabalho de formiguinha junto aos vereadores e a gente conseguiu fazer isso. Fora isso... E não deixar morrer a tradição. Né? Para não deixar o São João nos bairros, que eu acho que foi um gol de placa do Monsanto, levar o São João do bairro às comunidades mais carentes, que não tem oportunidade de ir no quadrilódromo ver o São João, e a gente levar essas comunidades. Fora isso, nesse ano, né, eu ajudei 9 grupos culturais de Bumba Meu Boi e quadrilha a participarem efetivamente do São João da Parnaíba, né, apoiando de verdade, financeiramente, com material, para que esses grupos fossem, né, para o São João da Parnaíba. Então, fora o Rei da Boiada, nós apoiamos 9 grupos no São João da Parnaíba. E a gente procurou dar assistência também em mortes de boi dos grupos, dando a condição de ser realizada a morte do boi dos grupos, ajudando, até cantando, né, e fazendo a morte do boi. E a gente fica feliz. A intenção nossa é fazer com que no próximo ano nós possamos melhorar cada vez mais e possamos ajudar cada vez mais esses grupos de cultura da cidade de Parnaíba. Nessas suas ações, né, você percebe que há um interesse da comunidade em participar, em levantar e não deixar morrer essas tradições? Com toda certeza que eu posso lhe afirmar que as comunidades gostam muito de Bumba Meu Boi e que se pudesse, eu até digo, se eu tivesse a estrutura e a condição, eu gostaria que tivesse um Bumba Meu Boi em cada bairro, no mínimo. Porque a gente já perdeu um Bumba Meu Boi, Brilho da Noite no João 23, a gente já perdeu o Novo Piauí, o Igaraçu do saudoso Seu Bandeira no bairro Piauí, nós já perdemos o Novo Dominante, nós já perdemos o Bumba Meu Boi, o Novo Fazendinha, tão tradicional na Ilha Grande, nós já perdemos, aqui me falha a memória, Paulo, do boi do Seu João lá do São Vicente de Paula, uma comunidade que era muito unida em prol do Neto boi. Também, essas perdas, o boi Novo Lírio do Neto também. Essas perdas são mais por problemas de apoio financeiro? Problemas de apoio financeiro, é muito caro uma brincadeira de boi ou de quadrilha, muito caro mesmo. E as pessoas não entendem, acham que quem faz cultura se ganha dinheiro. Quem faz cultura, primeiro, tem que amar. Tem que amar. Se não amar, não continua na cultura. Não é só em Parnaíba. Parnaíba ainda é quem mais valoriza a cultura. Não tem no estado, nenhum estado do Nordeste que tenha as premiações que Parnaíba dá. Mas os grupos gastam muito mais. Uhum. Isso eu digo porque eu tenho o meu, mas conheço a realidade de todos. Verdade. E estamos chegando aqui no finalzinho, né? Nós estourando o nosso tempo aqui no nosso programa também. Acho que o Batista também dava um programa inteiro só com esse bate-papo com ele, né? Então, assim, para finalizar, queria agradecer a sua presença hoje e queria que você deixasse uma mensagem que você gostaria de transmitir para as pessoas, né? Que tem esses jovens, né, de hoje que buscam, né, resgatar e manter as tradições, né, nas suas próprias comunidades. Qual é a mensagem que você deixa para eles? Primeiro eu quero agradecer vocês por esse espaço da gente estar debatendo o Bumba Meu Boi, falando do Rei da Boiada, mas também, é lógico, falando de todos os grupos culturais da cidade de Parnaíba, o qual eu tenho um maior respeito por todos e admiração, e acompanho de perto, né, a batalha de todos eles, para que possa aí botar uma brincadeira de Bumba Meu Boi
né, para apresentar no São João da Parnaíba. Então, parabenizar por essa iniciativa brilhante. Estive ouvindo desde o momento que vocês iniciaram, né? Estava acompanhando. Depois acompanhei com o vereador, que até estava conversando com ele. Olha, eu estava acompanhando mais de perto a sua, que quando você estava falando em caranguejo, eu tenho 30 anos que trabalhei com caranguejo. Experiência mesmo. E aí, experiência própria, né? E assim, estava acompanhando de pertinho. Mas agradecer a vocês de coração. No outro momento vim aí. Mas vai Paulo, encerrar um pouquinho de toada aí, não vai? É só mais um pouquinho. Vou cantar um pouquinho de toada. No outro momento, Paulo, já que vocês falam de cultura e tal, eu vou fazer um cordel, gravar um cordel para que vocês, né, possam mostrar aos ouvintes esse cordel falando da história do que vocês quiserem, do Bumba Meu Boi ou de qualquer outra ação cultural. Tá certo? Eu me comprometo para que no programa seguinte vocês possam fazer isso, tá bom? Então, só para encerrar, cantar só mais uma toada tradicional do Rei da Boiada. Rei da Boiada, tu já vem chegando, vem se aproximando com o seu batalhão. Rei da Boiada, tu já vem chegando, vem se aproximando com o seu batalhão. Vamos saudar a cidade, a população. E por aí vai, gente. Tem várias toadas de nossa autoria do Rei da Boiada. Né? Mas agradecer mais uma vez a vocês pelo espaço. A gente agradece, mas de sábado leva um abraço aí para toda a comunidade do Catanduvas, todo o pessoal envolvido aí na brincadeira de boi na cidade de Parnaíba. E aqui a gente chega ao fim de mais um Nativos do programa de hoje, hein, Gabi? E próximo sábado, lembrar você, né, tá acompanhando aqui nossa programação, que a gente vai trazer mais personalidades e resgatar mais da nossa cultura. Obrigada a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Nativos, um programa que resgata as manifestações culturais latentes nas comunidades ribeirinhas e praianas do Piauí. Nativos, artesanato, cordel, cantigas de trabalho, contos, folclore, culinária nativa e outras heranças ancestrais. Nativos, saberes e cultura dos povos praianos e ribeirinhos do norte piauiense. Patrocínio Secult e Governo do Estado do Piauí. Você já se deu conta que muitas marcas e empresas não deixaram de anunciar? Todos estão perdendo muito por estarem parados. Para muitas marcas e empresas, momentos de crise significam reforçar suas ações na área de publicidade. E deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie durante a crise, pois ela passa e seu cliente tem que saber que você ainda existe.